Olá, eu sou o Caio e juntamente ao Luiz aqui vamos apresentar o que nós fizemos no Kate para a matéria de GCS ao decorrer da matéria. Começando pela Sprint 1 aí, você pode descer um pouco, Luiz. Começando pela Sprint 1, nós tivemos a age 35, né? Que foi uma age realizada por todos os membros do grupo. O objetivo dela era, a partir de um arquivo, abrir o cursor no Kate na última linha desse arquivo, né? Você pode subir um pouco ali, Luiz, para a tabelinha de commits. E como vocês podem ver, na 35 ali, a maioria do pessoal teve um coalf, que foi justamente resolvendo a primeira parte da issue, mas o Wagner deu continuidade nela. Então ele tem mais commits e ele deve apresentar um pouco melhor na parte da apresentação dele. Acho que para 35 foi isso, e a partir da Sprint 2 nós começamos na 37, e o Luiz vai falar um pouco mais sobre isso. Beleza. Na X37, que a gente pegou a partir da Sprint 2 e foi até o final com ela, sempre trabalhando no mesmo merge request, a ideia inicial dessa issue era a gente pegar e essa opção que está bem aqui, ó, Tools, Scripts, Editing, só Selected Test, a ideia inicial era pegar essa opção, colocar ela num lugar melhor, aqui no menu de Tools, e adicionar ela também no menu de contexto. Então a gente fez isso aqui, abriu um merge request. Aí, enquanto a gente fazia isso, várias mudanças foram pedidas no merge request, né? Então a gente fez a ideia inicial e depois foi complementando o merge request com o que os mantenedores iam pedindo. Então, depois que a gente modificou, pediram para a gente modificar, adicionar isso no arquivo KTView.cpp, que a gente que é um código que a gente até hoje não sabe exatamente o que faz lá, porque parecia que o código que a gente mexia não fazia diferença lá. Aí depois pediram para a gente deixar a opção Sort Selected Text desabilitada quando não tivesse nenhuma seleção. Por exemplo, aqui ela estaria desabilitada, depois, quando a gente selecionasse alguma coisa, ela ficaria habilitada. Depois, então, pediram para a gente, em vez de deixar só Selected Test aqui, a gente deixar esse menu de Editing, que é todo o menu de Editing que está aqui nos scripts. E com isso, também pediram para a gente tirar daqui a opção e deixar ela mantê-la aqui e não colocar ela aqui em cima, como a gente tinha feito. E depois, eles pediram para a gente, já que não tinha que todo o menu de editing ia ficar aqui, a gente não precisava deixar a opção desabilitada quando não houvesse seleção. Mas aí a gente entendeu errado. Em vez de fazer isso, eu fiz para todas elas ficarem desabilitadas quando não houver seleção, porque todas elas são de seleção. Mas aí acabou que eu só precisávamos ter tirado aquilo lá e depois a gente desfez, então. E aqui no Media Quest também pediram para a gente importar esse menu aqui dinamicamente ao invés de ter redeclarado diferente do jeito que a gente tinha feito antes. Aí tiveram vários pedidos aqui e no final as modificações no código que a gente fez foram aqui em 3 arquivos, que mudando esse aqui declarando o menu no XML do menu, esse aqui adicionando a categoria para ser puxado dinamicamente, isso aqui, e esse aqui a gente declarando no arquivo KTView, que a gente não sabe direito ainda o que faz, mas para todos os menus, mas esse aqui é necessário para puxar dinamicamente essa categoria aqui. E acabou que a gente tinha mais modificações nessa issue, só que parte que era mais código do que aparece aqui foi coisa que a gente desfez ao longo da sprint. Aí o Caio vai falar também do que a gente fez sobre a issue de Clean Code. Isso, na verdade, na Sprint 5, né? Nós tivemos aí a Sprint de Clean Code, e aí a nossa ideia foi a gente subir o código para o GitHub, e a partir disso aplicamos o Code Climate, né? Nossa ideia foi mais resolver code smells, e a gente abriu o PR disso, resolvendo vários code smells que apareceram ali no Code Climate. Eles não aceitaram o merge request ainda, porque eles pediram coisas a mais, né? Pediram para a gente fazer teste, mas a gente não teve tempo de fazer isso ainda. Mas a parte de code smells foi ok, e já está lá.
A gente vai ver se a gente vai conseguir fazer a parte de testes ainda, porque nós não tivemos tempo. E aí esses foram basicamente nossos commits aí para a sprint de Clean Code. Aqui, nessa issue aqui de Clean Code, eles não aceitaram o PR só com os code smells, pediram para adicionar teste unitário, e eu até falei no PR aqui que a minha ideia é usar o tempo depois do nosso último Show Me the Code para fazer isso aqui para esse PR também entrar. Só que até agora eu não tive tempo de fazer isso. Aí aqui a gente vai mostrar aqui os nossos commits ao longo da sprint da matéria. Eu aqui, o Luiz, eu tive um co-authored na issue 35 e na issue 37. Eu fiz 2 commits sozinhos, 4 co-authoreds, e eu tive 2 de co-authoreds na de CodeSmell. Aí aqui no total eu fiz 12 commits e tive 7 commits de co-authored. Beleza, na 35 eu também tive um call, que foi a que todo mundo fez junto, né? Todos os membros do time. Na 37 eu não fiz nenhuma sozinho, foram todos com o Luiz. Tive bastante problemas até conseguir buildar e rodar aqui no Mac, o KDE, o Kate. E a de CodeSmells eu fiz uma sozinha e 2, eu e o Luiz, né? De qual, resultando no total aí com um commit sozinho e 7 de calls. Uhum. Beleza, muito obrigado. Na Sprint 1, quase todos participaram na issue 35. A Sprint serviu para o grupo familiarizar-se com o ambiente de desenvolvimento do Kate. O grupo teve uma certa dificuldade com o processo de build do Kate. Isso se deve ao fato de serem necessárias as versões mais recentes das bibliotecas do Qt e KDE, que só são disponibilizadas em distribuições que vêm com as versões mais recentes do KDE Plasma, sendo consideravelmente difícil fazer este build em quaisquer outras distros. Os membros do grupo recorreram ao uso de máquinas virtuais à mudança da distro em si. O objetivo da issue 35 era adicionar uma opção na linha de comando para abrir um arquivo ao final. A mudança feita em específico foi adicionar a opção "-l", que já existia, a capacidade de suportar valores negativos, com "-1" abrindo na última linha, "-2" na penúltima e assim por diante. A mudança foi implementada e aberto o merge request. Na segunda sprint, os mantenedores do Kate pediram algumas modificações na merge request. Neste caso, a capacidade de abrir ao final do arquivo, utilizando também como argumento o caractere de adição, com o objetivo de manter uma consistência em relação a editores como Vim e Gedit, que contém esta opção. Eu fiz modificações, mas o código ficou duplicado, pois o código do próprio Kate processa a command line em 2 locais diferentes, dependendo do estado do programa. Como eu comecei outra issue em seguida, deixei esta em espera, e ao final não foi terminada. A issue sim contém um commit, co-authored por todos, e outros 4 feitos por mim sozinho. Olá, professores. Eu sou o Felipe e eu estou aqui com o Wagner. A gente vai falar da issue 38, que foi uma issue que a gente começou na Sprint 2 e terminamos na Sprint 4. E depois o Wagner voltou a mexer nela na Sprint 6. O objetivo dessa Sprint era a implementação de blocos de marcação, como se fosse de brackets. Só que dessa vez não eram as marcações de brackets, eram marcações de palavras-chave específicas de código. Por exemplo, um if-else, um if e um fi do bash, um do e o don't. Por exemplo, isso. E o objetivo era implementar esses marcadores de modo que você consiga minimizar o trecho de código que está entre o começo e o fim. A issue 38 começou na Sprint 2 e nesse momento ainda estava sendo definido o objetivo da issue. Na primeira versão foi pedido que fosse feita tanto o folding quanto a animação dos marcadores que deveriam ser destacados, né, para chamar mais atenção. Porém, um dos manetedores do projeto sugeriu que não fosse feito isso daí, que fosse apenas um highlighting, porque essa parte da animação, ele já tinha mexido com isso e era uma coisa muito complexa para se mexer, nesse contexto que a gente estava. Assim que a issue foi melhor definida, que foi especificada direitinho, e houve uma discussão sobre o que era para ser feito, eu e o Wagner passamos a sprint tentando entender o KTeX Editor, que é um framework do Kate, é um framework que roda toda a parte de edição de código, e ele está em um repositório diferente do Kate, é um repositório próprio do KTeX Editor. E aí nós procuramos no código onde as mudanças deveriam ser feitas, e quais funções deveriam ser alteradas e utilizadas.
Na próxima sprint, na sprint 3, nós procuramos assistência dos mantenedores para tirar algumas dúvidas sobre o código. Sendo uma dessas dúvidas sobre a classe chamada Attributes e sobre a estratégia usada para o highlighting dos caracteres. Na questão de implementação, foram feitas mudanças necessárias na caixa de folding, na classe já existente, e a gente também criou um algoritmo para encontrar o marcador equivalente. Ou seja, o começo e o fim, por exemplo, do fi e do if. E assim que a gente conseguiu fazer essa estratégia, né? A gente encontrou, durante, né, a implementação dessa estratégia, a gente encontrou dificuldades pela estratégia da procura desses marcadores. Porque dependendo de onde o cursor está no KTeX Editor, você tem que procurar a palavra-chave para trás do código ou então para frente, né? E teria que procurar nessas duas direções. E o highlighting deveria ser na palavra inteira e não só em um caractere. E essas mais foram as dificuldades. E também foram feitos testes iniciais para entender o funcionamento do highlighting. A gente debugou, inseriu códigos de debug para poder verificar melhor como é que essas estruturas funcionam. Bom, na sprint 4 foi implementada a função que avalia se o cursor está em cima ou não de um marcador de bloco. E também essa função gerencia as variáveis que mantêm o estado de highlighting. Também foram feitas algumas melhorias de estilo e limpeza no código. E foi nessa sprint que nós criamos o merge request. No decorrer da quinta sprint, foram feitas algumas sugestões de melhoria no código por parte dos mantenedores e um pedido para a criação de testes unitários das funções. Foi feito um pedido de testes unitários, né, para as funções criadas. A sprint 5 ela foi mais dedicada ao clean code e daí as melhorias que foram sugeridas, né, foram implementadas na sprint 6. Então, na sprint 6, eu trabalhei nas modificações finais. Foram feitas as melhorias sugeridas no merge request e os testes unitários para as funções. Nessa parte dos testes, eles apresentaram uma barreira, né, quanto à compilação, por falta de conhecimento em relação à visibilidade na link edição do programa. Com a ajuda do Tomás, foi possível avançar e terminar o certo da funcionalidade. E por fim, o merge request foi aceito no último dia da sprint 6, após a apresentação do Show Me Code. Vale ressaltar que os commits foram feitos na conta do Wagner. A gente fez os commits da sprint 2 e 4, a gente fez junto, porém a gente esqueceu de commitar escrever o co-authored. Então, nessa tabela aí, ele não mostra o co-authored como deveria ser. Nessa tabela a gente seguiu estritamente como estava no Git. Então, essa parte do co-authored não apareceu nessa tabela, porém ele existe e a gente decidiu falar aqui no vídeo para ser melhor entendível. Porque caso a tabela não estivesse sincronizada com Git, talvez causaria mais confusão. Então, para explicar essa parte do co-authored, a gente está explicando aqui. Os commits teve os commits que foram feitos da sprint 2 a 4 foram juntos. Sim, só para deixar um pouco mais claro, ao todo foram 13 commits da 2 a 14, da 2 a 4 e 4 que eu fiz sozinho na sprint 6. E é isso. Olá, professores, eu sou o Felipe. Eu sou o Gustavo. E a gente trabalhou junto na sprint 6 sobre os separadores do menu view. Essa foi uma tarefa que não teve uma issue criada ainda, porém o Tomás requisitou pra gente no grupo do Telegram, porque ele achou que a gente conseguiria fazer tranquilamente, sem muito tumulto, sem muita dificuldade. O status do merge request, ele foi feito, teve um commit que vale ressaltar que ele foi feito na minha conta, porém foi feito em conjunto com o Gustavo e a gente só esqueceu de commitar a mensagem junto com o co-authored. Então, na tabela final relacionando os commits, isso deveria estar lá, porém a gente decidiu fazer a tabela exatamente como está relacionada no Git. Então, como a gente não colocou o co-authored lá, a gente não vai colocar o co-authored também na tabela. Mas, porém, foi feito o co-authored e a gente está lembrando isso para vocês. O merge request foi feito e ele está em análise dessa sprint. E, basicamente, a tarefa era deletar separadores do menu da parte view do menu, que estavam causando poluição visual. E as alterações foram feitas no repositório do KTeX Editor, que é um framework que é usado no Kate. E esse framework é uma das partes principais do Kate, mas ele é um outro repositório. Na hora de você buildar o Kate, você precisa ter ele buildado junto também.
Pode passar, por favor, o slide. Basicamente, as alterações são visuais, não teve uma alteração de funcionalidade. Se nota ali na parte destacada que tem vários separadores que eles não têm nenhuma função, eles não separam essas abinhas de alguma forma útil. Então a gente alterou para que eles sumissem esses separadores, para ficar um visual mais leve. E é basicamente essa alteração. Aí tem a imagem do antes e o depois. Pode passar o slide. E basicamente, para a gente conseguir ter esse resultado, foi apenas a deleção dessas linhas separators, né, que tem um group de operations, que é justamente o que faz essa separação entre dois itens do menu. E basicamente é isso. Pode passar para a última tabelinha? A tabela dos commits. Isso, essa tabela. Só teve um commit, mas ele foi de co-authored. Como eu disse, essa tabela só está referente ao que está no Git. E é isso. Gustavo, tem mais alguma coisa para falar? Certo, eu vou dar continuidade aqui então em outras duas issues que eu trabalhei. A primeira é essa de gravação e reprodução de macros, né? Que é basicamente uma descrição breve aqui, que era para implementar um mecanismo de gravação e reprodução de macros fora do vmode do Kate. Esse issue trabalhou eu e o João. Bom, quanto aos resultados, né? Para simplificar, a gente separou a solução em duas partes. A primeira foi adicionar um listener para iniciar e pausar a gravação das macros via Atari e Toolbar, né? Uma opçãozinha lá no menu. E a segunda parte seria implementar uma classe que lida com a gravação e reprodução das macros no normal mode do Kate, né? Bom, a primeira parte a gente conseguiu resolver, né? Porém, essa segunda a gente não conseguiu. E após investir horas de esforço sem obter nenhum resultado significativo, nós decidimos desistir dessa issue. Bom, dentre alguns impedimentos aqui, a gente pode destacar o primeiro que a gente teve dificuldades para entender a implementação do Node, Gate. O segundo foi quando a gente estava implementando lá, tentando criar a classe lá que lida com isso, a gente estava tendo diversos conflitos aí de namespace que causavam erro de compilação. E por último foi que o meu colega de pareamento, né, o João, ele acabou trancando, desistindo da disciplina, né? Porém, mesmo não conseguindo resolver essa issue, eu consegui aprender um pouco mais aí sobre a estrutura do Kate, que me ajudou a lidar com outras issues aí. Bom, essa outra issue aqui que eu trabalhei foi um bug fix que foi relatado lá no grupo do Telegram do Kate. Basicamente, né, ele é um bug relacionado ao Quick Open, lá, né, que é a abertura rápida de arquivos. Bom, para simular esse bug, a primeira condição era que você deveria ter mais de um arquivo aberto e o comportamento, né, do bug, o comportamento atual, né, era o seguinte, né, ao abrir ao abrir o Quick Open, né, utilizando o Ctrl-Alt-O, seria o Ctrl-P lá do VS Code, né, no caso, e filtrar pelo nome de algum arquivo na caixa de texto. A segunda opção filtrada é sempre a pré-selecionada, né, que sempre tem um highlight. Só que o comportamento desejado, né, era que a primeira opção que deveria ser pré-selecionada, né, que deveria estar aparecendo lá com um highlightzinho. Bom, depois de algumas conversas quanto ao resultado, né, depois de algumas conversas com o Tomás e outros contribuidores do Kate, foi possível entender melhor o problema e abrir um merge request com as modificações necessárias para resolver. E por fim, após atender uma solicitação para incluir pequenos ajustes na solução, o merge request foi aprovado e aceito pelos mantenedores. Eu vou estar mostrando aqui rapidinho qual era o problema, né, o bug. Bom, aqui ele está com mais arquivo aberto, né? Eu clique Open, utilizo o meu time lá. Aí ele começa a digitar, não dá para ver, e sempre a segunda opção permanece selecionada.
Aí, no caso, comportamento, a solução, né? Comportamento desejado é esse aqui. Quando ele começasse a digitar, olha, é a primeira opção e deve apresentar aí o highlight. Bom, então foi essa da minha parte, né? Essa aqui é a nossa tabela de novo, de commits. Muito obrigado e tchau, tchau.